ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Obrigado, queridos amigos, por sintonizarem o programa Hora de Estudo Bíblico. Suas doações e orações têm sido de grande encorajamento para nós e agradecemos sinceramente a você e a Deus por isto. Temos recebido muitas cartas de ouvintes e isso nos fortalece e nos enche de alegria. Antes de continuarmos o nosso estudo em Mateus 24, vamos orar. Pai querido, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos por este estudo, que possamos aplicar estas lições em nossos corações e que os outros possam notar diferença em nossas vidas. Abençoa hoje essa mensagem na vida de cada pessoa que irá ouvir. E se alguém ainda não te conhece, pedimos que este seja o dia da salvação para essa pessoa. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, sempre que faço uma série de estudos em Mateus 24, e já fiz várias, alguém me pergunta sobre a volta de Cristo. Eles perguntam, o Senhor Jesus virá somente no final da tribulação? A igreja passará pela tribulação? Existe a possibilidade de Jesus vir antes da tribulação? Deixe-me dizer uma coisa. Mateus 24 e 25 não tem nada a ver com a igreja. A igreja não aparece no Sermão do Monte das Oliveiras, não aparece em nenhum lugar em Mateus 24 e 25. Eu tenho estudado esses versículos e não consigo encontrar a igreja aqui, mas creio que é importante, quando estudamos este texto da Palavra de Deus, descobrir o que ele está ensinando em relação à volta de Jesus. Ao fazermos isso, devemos tomar cuidado com um erro grave e muito comum. Algumas pessoas pensam que porque não podemos saber tudo sobre o retorno de Cristo, então não há nada que possamos saber. Eu discordo. Há algumas coisas, sim, que podemos saber. Creio que este capítulo é muito claro em dizer que Cristo retornará à terra depois da 70ª semana de Daniel, que são os 7 anos de tribulação e, claro, haverá gentios na terra durante esse tempo, mas o juízo é principalmente para a nação de Israel. Agora a igreja não se encontra na tribulação. Existem alguns professores, os quais eu respeito muito, que dizem que a igreja passará pela tribulação, mas não vejo a igreja ao longo desse capítulo. Bem, nós estávamos falando no último programa sobre as dores, no versículo 8. Falamos que a palavra dores significa dores de parto e tem a ver com as contrações antes de se dar à luz a um bebê. No contexto de Mateus 24, essas contrações se referem ao renascimento da nação de Israel. No estudo anterior, vimos algo sobre quando seria o renascimento da nação de Israel, segundo as palavras de Paulo em Romanos, capítulo 11, e também segundo Zacarias, capítulo 12. Será quando o Messias retornar, quando o libertador retornar? Haverá um reavivamento espiritual genuíno da nação de Israel? Quando se iniciarem as dores de parto, haverá muita dor e tribulação pela frente, mas isso indica que um nascimento espiritual está a caminho. Há uma segunda causa para o arrependimento e renascimento de Israel, que é a obra de Deus e não do homem. O Senhor disse, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, como lemos em Zacarias 12:10. Deus disse o que faria. Não foi dito ao homem para começar o trabalho da graça que resulta em regeneração. Este é o ministério específico do Espírito Santo de Deus. E tudo o que vemos acontecendo hoje em Israel, tudo que algumas nações têm feito por Israel, todo o desenvolvimento industrial e agrícola de Israel, não é obra espiritual de Deus. A regeneração de Israel será o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo pode usar todo o meio visível e tangível como um pregador, a pregação da palavra de Deus, o testemunho de outros crentes, a leitura e o estudo da palavra de Deus, mas o novo nascimento de um pecador é obra do Espírito Santo. Nós, pregadores e evangelistas, devemos ter sempre isso em mente. Quando as pessoas me perguntam, quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Eu não sei. Algumas pessoas que fizeram profissão de fé podem nunca ter nascido de novo. Eu não faço um registro disso. Deus é quem tem os registros, porque somente Deus pode salvar. Sei que existe um versículo em Provérbios que diz, aquele que ganha almas é sábio.
Não vou entrar nesta questão agora, mas no sentido bíblico da palavra, não somos nós os ganhadores de almas. O Espírito Santo, sim, ele é o ganhador de almas. Nós somos simplesmente instrumentos para espalhar a palavra de Deus. Eu não posso salvar ninguém. Se alguém for salvo através desta mensagem de hoje, é porque o Espírito Santo de Deus pegou a palavra e a colocou no coração dessa pessoa. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus para propagar a palavra. Jesus disse em João 3,5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Paulo acrescenta o seguinte em Tito 3, versículo 5, ao dizer, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. No caso da regeneração de Israel, o meio utilizado será uma visão do Messias, o Rei da Glória, a quem traspassaram. Lembre-se, o Senhor disse, eles olharão para mim, a quem traspassaram. Eles verão o corpo de Cristo, o bendito Senhor Jesus, e verão as marcas dos pregos em suas mãos e pés, e a marca da lança no seu lado. Essas marcas estarão à vista. Esta é uma profecia de Isaías. Nós vamos ter corpos perfeitos no céu. Não creio que haverá qualquer deformidade em nossos corpos. Não haverá pessoas em cadeiras de rodas, nem pessoas com bengalas ou muletas. Não haverá rugas ou cicatrizes, nem cabeças calvas ou grisalhas. Vamos ter corpos perfeitos no céu. Mas haverá um corpo no céu que levará as marcas do sofrimento e da dor desta vida. É o corpo de Jesus. E como eu sei disso? Bom, eu vou dizer. Naquela época, quando Israel terá as dores do parto, que Mateus 24:8 menciona, eles vão perceber que seu libertador, nesse grande dia de tribulação, não é outro senão o Senhor Jesus de Nazaré, a quem eles rejeitaram e crucificaram na cruz do Calvário. Agora você pode perguntar, irmãos Strauss, como você sabe disso? Bom, vamos para Isaías capítulo 53 e eu vou lhe mostrar isso. Abra aí a sua Bíblia em Isaías 53. Vamos começar lendo o versículo 4. Sei que muitos cristãos citam este versículo e o aplicam em suas vidas. E não tenho qualquer objeção a essa aplicação secundária em termos da nossa redenção. Mas, amados, a interpretação primária de Isaías 53, 4 a 6 tem a ver com Israel. Na verdade, isso não se cumpriu ainda. Isaías 53 se cumprirá quando o Messias retornar à terra e Israel tiver experimentado as dores mencionadas em Mateus 24:8. Vamos ler estes versículos de Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Já lhe ocorreu que parte desta profecia ainda está para cumprir? O que lemos, amados, é o que Israel vai dizer quando Cristo voltar. Quando o reconhecerem, dirão, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Andávamos desgarrados como ovelhas. O pregamos em uma cruz, eles então o reconhecerão. Outra coisa que eu gostaria de salientar é que o arrependimento de Israel e a sua regeneração serão verdadeiros. Não será algo superficial, mas algo verdadeiro. Vemos hoje muita superficialidade. Em algumas igrejas acontece que a pessoa preenche uma ficha com seus dados pessoais, ou vai até a frente e levanta a mão e acha que nasceu de novo. Tornou-se muito comum usar o termo nascido de novo. Estamos usando esses termos tão levianamente que muitos falam que nasceram de novo, mas realmente não sabem o que estão dizendo. Dizer sou crente ou sou evangélico não prova nada. Posso dizer que sou um cristão, mas somente dizer não me faz um cristão. Muitas vezes professamos e pregamos uma crença popular que nunca produz verdadeiros frutos de arrependimento e regeneração genuína. O arrependimento de Israel será um arrependimento verdadeiro, será um renascimento espiritual genuíno. O Senhor disse em Zacarias 12:10, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O lamento de Israel por ter rejeitado o Messias a quem crucificaram será tal que Deus o compara ao lamento da nação quando seu bom e piedoso rei Josias morreu no vale de Megido.
Segundo Crônicas 35, 24 a 26, reflete um pouco a imagem de Zacarias 12. Seu choro e lamento será mais do que algo emocional. Lamentarão com o coração quebrantado e convencidos de seus próprios pecados ao verem o Messias crucificado. Finalmente, observe o fruto do arrependimento genuíno de Israel e os resultados do seu renascimento. Zacarias capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Eles serão lavados espiritualmente dos seus pecados, e deixarão os seus falsos deuses e ídolos. Mas antes do renascimento, sim, virão as dores sobre as quais Jesus falou no Sermão do Monte das Oliveiras, em Mateus 24. Elas virão sobre Israel com grande tribulação, e logo depois acontecerá a segunda vinda de Cristo à terra e o novo nascimento da nação. Que dia maravilhoso será este para Israel! Quanto ao século sobre o qual os discípulos perguntaram: quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? O Senhor respondeu: aqui está o sinal. Israel vai sofrer, vai pagar um preço alto por ter me rejeitado e me crucificado. Então, o princípio das dores já aconteceu? Não, ainda não. É um acontecimento futuro, mas Israel tem sofrido muitíssimo nas mãos de tantas nações. Sim, é verdade, e eu concordo, mas sofrerão pouco comparado o que vão sofrer pouco antes do Senhor voltar. Vamos ir um pouco mais além do estudo e falar sobre a vinda de Cristo. Qualquer pessoa, ao ler Mateus 24, deve estar convencida de que Jesus Cristo voltará à Terra. Eu não vejo como ler o Sermão do Monte das Oliveiras e não chegar a essa conclusão. Uma das coisas mais interessantes sobre esse sermão é a quantidade de vezes que se menciona a segunda vinda de Cristo. Jesus, antes de sair do templo e ir para o Monte das Oliveiras, disse aos judeus em Mateus 23, versículo 39, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Ele estava fazendo referências à sua segunda vinda. Não se pode contestar a verdade de que Cristo tinha em mente uma vinda futura depois da sua morte e ressurreição. Além do mais, é isso que os discípulos compreenderam, pois lhe perguntaram: qual é o sinal da tua vinda? Trata-se da segunda vinda de Cristo após sua morte e ressurreição. É uma referência à segunda vinda de Cristo. Agora, antes de estudarmos o sinal da sua vinda, vamos examinar juntos a veracidade de sua vinda. Nosso Senhor diz enfaticamente pelo menos 6 vezes neste capítulo que vai voltar. Vamos lá, Mateus 24, 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. No versículo 30 lemos: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. No versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 39, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 42, vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 44, por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Sublinhe aí na sua Bíblia cada vez que você encontrar uma referência à sua vinda nesses versículos. Não existe dúvida de que o Sermão do Monte das Oliveiras ensina sobre a segunda vinda de Cristo. Além destas declarações claras que vemos sobre a sua vinda, nosso Senhor ilustra esse fato nos últimos versículos do capítulo, versículos 45 a 51. Vamos ler. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo um dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem ler esses versículos verá que há um comentário adicional sobre a vinda de Cristo, de que o juízo acompanhará a segunda vinda de Cristo. As duas vindas de Cristo à Terra são tema de várias passagens das Escrituras.
Depois que o nosso Senhor ressuscitou, ele se encontrou com 2 discípulos desanimados no caminho de Emaús, e veja o que ele lhes disse em Lucas 24, 25 e 26. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Observe a ordem das coisas. O sofrimento precede a glória. Primeiro, ele deveria experimentar a cruz, depois a coroa. Esta profecia das 2 vindas de nosso Senhor é também mencionada por Pedro. Vamos abrir 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler os versículos 10 e 11. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Pedro está dizendo praticamente a mesma coisa que Cristo disse aos seus discípulos no caminho de Emaús. Falou de seus sofrimentos e da glória que viria depois. Os sofrimentos de Cristo e a sua glória vindoura são como 2 picos de montanhas, que quando vistos de longe parecem estar bem próximos, mas ao chegar perto se percebe que há um grande vale dividindo os 2 picos. Este vale é a presente dispensação da graça, em que está entre a cruz e a glória de Cristo. É, por assim dizer, a era da igreja. 2000 anos se passaram desde que o Senhor sofreu nas mãos do seu próprio povo, os judeus, e agora um mundo mau, cheio de pecados e conflitos, aguarda por sua segunda vinda. Algo que eu quero enfatizar nesse estudo é que, como mencionado anteriormente, o Sermão do Monte das Oliveiras em Mateus 24 refere-se exclusivamente a Israel. Isto se torna muito claro na mensagem do anjo Gabriel, quando ele aparece a Maria para lhe dizer que ela seria a mãe do Messias. Vamos ler Lucas 1, versículos 30 a 33. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Nesta passagem encontramos mais uma vez a profecia dupla que contém o cumprimento próximo e o cumprimento distante das 2 vindas de Cristo. No nome Jesus, que significa Jeová, é Salvador, vemos uma referência à salvação que Jesus Cristo traria aos pecadores através de seus sofrimentos e de sua morte. Em Mateus, capítulo 1, versículo 21, lemos: E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós sabemos que a salvação vem através da morte sacrificial e substitutiva do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas a ênfase da mensagem de Gabriel a Maria é sobre a grandeza do Senhor e seu reinado na terra. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, versículos 32 e 33. Veja, ele está se referindo ao grande reino imperial do Senhor na terra. No entanto, não se esqueça deste fato: Jesus terá o poder e a soberania prometidos ao rei Messias, o descendente de Davi. O trono de Cristo será o trono de seu pai Davi, e seu reino será sobre a casa de Jacó. Devemos ter o cuidado para não espiritualizar o significado das palavras de Lucas 1, versículos 30 a 33. O trono de Davi significa o trono de Davi, e a casa de Jacó significa a casa de Jacó. Não há referência aqui aos cristãos da atual dispensação. A segunda vinda de nosso Senhor, como mencionada em Mateus 24, é a segunda vinda a Israel e para o povo de Israel. Agora, eu tenho certeza que alguém vai me perguntar: Jesus aparece para arrebatar a sua igreja em Mateus 24? Bom, tenho procurado responder isso através de toda esta série de estudos. A resposta a esta pergunta é um não categórico. Nem o arrebatamento, nem a igreja são mencionados neste capítulo. Isso inclui os versículos 37 a 41, que também vamos estudar. Eu quero dar um tempo para que você leia Mateus 24, de 37 a 41, pelo simples fato de que, durante muitos anos, pensou-se que Mateus 24, versículos 37 a 41, tem a ver com o arrebatamento da igreja. Bom, eu vou mostrar que não é bem assim, mas antes de começarmos este estudo, gostaria que você aproveitasse o tempo e lesse esses versículos que vamos estudar em nosso próximo encontro. Obrigado por ouvir o estudo de hoje. Se Deus quiser, se Ele permitir, estaremos de volta no nosso próximo programa. Que Deus abençoe e até lá.
Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.